Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 100 do Robert Half Talks. Eu sou o Vitor Silvério, do escritório de São Paulo, e hoje, junto com o meu colega Leonardo Berto, responsável pelo escritório do ABC, conversaremos com Diego Andrade, sócio da PRX Capital, grupo que atua como assessoria econômica, financeira e gestão de recursos. A PRX é uma parceira de longa data na elaboração do ICRH, que é o Índice de Confiança da Robert Half, que já está na sua 32ª edição, com descobertas sobre o mercado de trabalho brasileiro. Hoje falaremos mais sobre as perspectivas de empregabilidade para 2026, um ano com eleições presidenciais, Copa do Mundo e outros acontecimentos que movem a economia global. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Diego. Obrigado, Vitor. Obrigado, Léo. É um prazer participar aqui com vocês. E obrigado, Léo, por participar aqui comigo também. Obrigado pelo convite, Vitor, fazer parte dessa mesa. E é sempre um prazer estar com você aqui, e ainda mais na presença do meu amigo Diego, companheiro de longa data. Um abraço para você, Diego. Seja bem-vindo. Obrigado. Imagino, o prazer é meu poder mediar aqui esse bate-papo nesse episódio tão importante, é o episódio número 100 do nosso podcast aqui, e com um tema tão importante. Diegão, o tema aqui de perspectivas, eu sei que é difícil a gente praticar a futurologia, até porque pode ter alguém que vai escutar esse episódio aqui no meio do ano que vem ou no final do ano que vem, perceber que o que a gente falou aqui não foi realizado, né? Mas vamos fazer o nosso trabalho. É, Se eu pudesse te perguntar um pouco de perspectivas gerais, na sua opinião, qual que é a sua opinião a respeito? Bom, Vitor, realmente prever o futuro não é uma tarefa fácil. A gente participa aqui, né, como PRX do relatório Focus do Banco Central, onde a gente envia nossas projeções de indicadores macroeconômicos. E é isso, né? Às vezes acerta, às vezes erra, e tem muitas alterações no cenário doméstico e internacional que mudam toda a conjuntura das projeções. Mas falando hoje, né, com a lupa de hoje e olhando também os dados passados mais recentes, né, a gente entende que o Brasil está passando por um cenário bem importante, né, principalmente se a gente for falar começando por um indicador crítico aqui, que é a taxa de juros, né, brasileira. A gente vê que a taxa em 15%, enfim, é um patamar elevado, porém necessário, né, pela política monetária para poder manter aí a inflação num patamar mais controlado. Essa política monetária está surtindo efeito, né? A gente tem acompanhado a inflação numa tendência de queda, ficando ali próximo à meta de inflação, né? Hoje é 3%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, a previsão aí de inflação para o final do ano vai ficar dentro da meta, se tudo caminhar bem. O câmbio também, né? No final de 24 a gente teve um susto, né? O câmbio subindo muito alto, 25 também no comecinho começou a trazer um pouco de temerosidade para o mercado. Ao longo do ano acabou se acomodando, finalizar o ano aí com 5,40, enfim, um patamar também, vamos dizer assim, ok, né, para a conjuntura econômica, o que ajudou também a reduzir a inflação que, né, os produtos importados pesam bastante na composição do IPCA. Falando um pouco em atividade, né, a gente tem o PIB que deve encerrar esse ano de 25 com 2,16, né, o relatório Focus traz essa tendência aí mantida nas últimas leituras. Então a gente tem um cenário com crescimento, né, ok, 2,16 no ano, uma inflação em tese dentro das expectativas, né, com uma boa, né, descendência, né, desde do início, do meio do ano, na verdade, para cá. O que vai abrir para o ano que vem, aí já puxando um pouco da futurologia, um cenário mais propício para o corte de juros, né? E corte de juros na economia, ele é um fator essencial para a dinâmica econômica do país, né? Quando você analisa vários setores, o Brasil tem um mercado de crédito muito elevado. Então, quando a gente fala crédito imobiliário, veículo, cartão de crédito, né, todos esses produtos que são corrigidos pela taxa de juros, quando a gente tem os juros elevados, né, a economia ela acaba ficando um pouco mais
travada, vamos dizer assim, né? Você tira os estímulos econômicos ali para consumo. Então, dado esse cenário de indicadores um pouco dentro de um cenário mais positivo, vamos dizer assim, a gente vê que para o ano que vem, 2026, a gente tem uma tendência a uma redução na taxa de juros, né? Início dos cortes, principalmente a partir da reunião de março do Copom. Trazendo aqui para uma realidade mais da Robert Half, né? Acho que o mercado de trabalho também, né, tem surpreendido positivamente. A gente viu aí no ano de 2025, né, níveis historicamente baixos de taxa de desemprego. A última leitura agora do trimestre imóvel foi 5,4%, né, até outubro. Da série histórica da PNAD, que iniciou em 2012, é o resultado mais baixo, né, que a gente tem. O que traz também um cenário muito positivo, no sentido de que o Brasil realmente está com a demanda, né, para absorver todo esse mercado de trabalho. Um pouco, até o Galípolo falou num evento recente, então, o presidente do Banco Central, falou que é difícil entender um pouco a dinâmica também, porque com juros muito altos, que nem eu tinha falado, a tendência é que você tenha um cenário de atividade econômica um pouco mais devagar. Até por isso que se mantém a taxa de juros elevada para poder controlar um pouco a dinâmica da demanda e inflação, por assim, né, por consequência. Então, pô, a gente está então com uma previsão de encerrar o 25, né, uma taxa de desemprego em torno de 5,9%. Enfim, hoje a gente está em 5,8%, então basicamente mantém 5,4%, perdão. Vou voltar só aqui para o Cássio dar a editada agora, tá? Sobre esse número. Então, a gente está previsão para o final do ano de uma taxa de desemprego em 5,9%. E para o ano que vem, a previsão que a gente tem aqui é de 6,2%, fazendo basicamente um pouquinho de ruptura nesse processo de queda, muito por conta de uma atividade econômica com crescimento um pouco mais fraco para o próximo ano, onde o PIB está sendo projetado em 1,8%, né? Recapitulando que a gente teve, vai ter provavelmente esse ano um crescimento de 2,16% do PIB. Então, acho que, Vitor, e Léo, acho que esse é o pano de fundo que a gente tem para poder olhar um pouco para 2026. E aí a gente tem um canal aberto ainda para falar de outros temas, né? Eleição, por exemplo, também, que é um ponto bem relevante que afeta bastante a dinâmica do país. E Diego, você, depois de tudo isso que você falou para a gente desses índices, ah, num ano atípico, como será o ano que vem, né? Se você pudesse comparar com anos anteriores que também foram atípicos, o que você poderia trazer para a gente, assim, né? Como que pelo menos as empresas costumam se comportar em anos com eventos como os que nós teremos no próximo ano? Boa pergunta. Eleição realmente sempre é um ponto que altera bastante a dinâmica, né? Até, enfim, a gente completou, né, esse ano 8 anos de CRH. Eu estava até remontando aqui os dados históricos. A gente passou, portanto, por duas eleições, né? A gente passou em 2018 e 2022. E aí, até trazendo um pouco da perspectiva, né, da sondagem do ICRH dentro desse contexto eleitoral, quando a gente passa por 2018, a gente tem uma eleição, né, onde um presidente de direita assume, e isso automaticamente gerou uma perspectiva positiva dentro do mercado de trabalho, né? A sondagem do ICRH ele capturou, dentre todas as categorias, enfim, que a gente monitora, uma, uma curva ascendente a partir de outubro ali de 2018. Então, isso foi um retrato do que a gente passou, né, nessa leitura do período eleitoral de 18. E em 2022, quando a gente também teve uma segunda, né, eleição, porém agora com um presidente de esquerda no poder, né, que assumiu que está em vigor até hoje, a gente viu que a perspectiva do mercado como um todo ela reage um pouco mais de forma mais pessimista. É, Obviamente, né, tem esse viés
das políticas econômicas que cada lado, né, defende. Então, pelo viés, né, do ICRH que a gente conseguiu capturar do mercado, a gente identifica que quando um presidente de direita assume, a gente tem um otimismo um pouco maior no mercado, porque, em tese, eles trabalham em prol mais do empresário, fortalecendo políticas que deixem mais fácil o caminho para o setor produtivo, para a geração de empregos. Quanto em tese, né, no mercado, políticos de esquerda acabam tendo políticas econômicas um pouco mais que afetam o lado fiscal, enfim, gastos do governo que acabam sendo mais pressionados. Aí isso acaba impactando, às vezes, em aumento de impostos, tarifas, e isso acaba deixando o empresário um pouco mais reticente. Então, com certeza, né, a gente vai passar por um período eleitoral que vai deixar um pouco em aberto, né? A gente, por exemplo, não sabe nem quais são os candidatos que vão estar, né, disputando essa posição nas próximas eleições. A gente teve um candidato que foi, né, recentemente, né, quando a gente grava aqui, uma semana, 2 semanas atrás, foi preso, né? Então ele já é um nome em tese descartado da corrida eleitoral do ano que vem. Não sabemos se o atual presidente vai continuar e tentar se reeleger para o próximo ano. Então, a gente tem um cenário ainda eleitoral bem difuso, né, com poucas informações para a gente conseguir trazer um pouco de uma visão. Não dá nem para prever o futuro, a gente não sabe nem quem são os candidatos, né? Mas realmente isso é um cenário que ainda traz também mais cautela, né, para os empresários. Quando você tem qualquer cenário de incerteza e indefinição, o primeiro movimento é você meio que parar, pensar e planejar quais vão ser os próximos passos, né? E, obviamente, no cenário de cautela, você não faz contratações galopantes, né? Você acaba fazendo contratações estratégicas, posições que você entende que trazem eficiência, produtividade ou, enfim, receita para a empresa, né? Então, existe algumas empresas e segmentos que vão poder surfar melhor, né, nessas incertezas, porém o mercado em todo, né, falando de uma forma geral, em tese é que fique um pouco de cautela nesses investimentos e as contratações acabem flutuando um pouco, até realmente ser definido, né, qual vai ser o governo, principalmente a partir de outubro, para 2020, final de 26, mas tomando posse em 27. E Copa do Mundo, né? Copa do Mundo acaba trazendo um efeito, enfim, são dois temas, né? Um mais polêmico e um que, em tese, traz bastante alegria para o brasileiro, que gosta muito de futebol. Quando a gente passa por uma Copa do Mundo, a gente vê alguns setores indo mais favoráveis, né? A favor do vento que esses eventos esportivos geram. Basicamente turismo, né? A gente obviamente tem um fluxo de tanto turistas que vêm para o Brasil ou que vão para os locais da Copa. Há o setor de entretenimento também, que acaba tendo bastante atividade. É, Muitas promoções também de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Televisores e tudo mais que acabam. Então, alguns setores acabam surfando um pouco desse evento, né, global que é a Copa do Mundo, e o Brasil tende a capturar, obviamente, né, nesses setores que tenham impactos mais diretos. Acho que basicamente é isso, Vitor. Não cravar, né, quais são os impactos é bem difícil, mas acho que de uma forma geral são um pouco da leitura que dá para ter de acordo com as informações que a gente tem em mãos agora. Eu acho que a única certeza que nós temos hoje é que o cenário é de incerteza, né? É um Perfeito. pouco disso que você está falando, até reflete no nosso ICRH, que traz um pouco de pessimismo dos profissionais entrevistados que estão empregados, os profissionais que estão desempregados, né? Então, 60% dos profissionais que estão empregados sentem que o mercado está difícil para conseguir emprego. 70% dos desempregados entende também que está muito difícil.
Ao mesmo tempo, nós estamos com. Você comentou do índice de desemprego de 5,9. Nós tem uma curiosidade aqui que, se fizermos três filtros, que são profissionais graduados com mais de 25 anos e que trabalham em empresa, esse número cai para 3%. Então, o índice para esse tipo de profissional está baixíssimo, né? Então, eu estou querendo dizer isso porque, assim, de fato é um cenário um pouco confuso, né? Em que, ao mesmo tempo que o índice de desemprego é baixo, tá todo mundo um pouco desconfiado e dizendo que está muito difícil encontrar emprego, né? Acho que só no próximo ano mesmo que a gente vai ter mais definições. Perfeito, Vitor. Até um ponto, a gente tem discutido bastante, né, nas reuniões que a gente faz de divulgação do ICRH internamente, né, para os consultores, e isso realmente considero um paradoxo. Coincidentemente, o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, estava comentando, que nem, né, eu falei um pouco antes, que o cenário, a taxa de desemprego, ele está realmente descolando um pouco da dinâmica que deveria estar, né? Aí eu fui também dar uma pesquisada aqui, que eu acho que a gente depois pode discutir algumas peculiaridades aí do indicador, né? Mas que obviamente em tese está vindo com uma perspectiva de queda faz bastante tempo e enfim não dá para discutir o patamar que está. Tem questão também se Bolsa Família, enfim, Bolsa Família, o número de beneficiários está caindo, então não é uma realidade falar que a Bolsa Família está fazendo com que as pessoas não participem da computação desses dados e acaba que, né, isso já, pegando os dados aqui, já não é uma verdade dizer que está distorcendo por esse lado, por esse viés, né? Mas, assim, o paradoxo que eu encontro hoje é exatamente isso. A gente tem uma taxa de desemprego em níveis mais baixos da história, desde o início da série temporal. Porém, a confiança não está alta, ela está baixa, né? Então, putz, como é que a gente pode interpretar esse tipo de informação, né? A leitura que eu consigo ter é que o baixo desemprego não significa alto nível de confiança das pessoas, não é porque a pessoa está empregada que ela tem que estar otimista com o que ela está vendo para frente ou a situação atual dela. Até numa leitura que a gente pode trazer para a realidade, né? Se você tem um mercado de trabalho bastante aquecido, com pouco desemprego, é difícil você corrobora com esses números que você falou, né, Vitor? As pessoas acham que está difícil conseguir emprego, mesmo quem está empregado e quem está desempregado mais ainda. Então, no cenário onde você tem uma taxa de desemprego baixa, de fato, tem menos oportunidades da mesa, dado que você está com o nível de empregabilidade mais alto da história, né? Então, eu acho que e a confiança ela acaba variando mais por esses fatores econômicos, né, conjunturais, né? A pandemia, por exemplo, que a gente passou, estava tudo indo muito bem, né? A curva do SRH estava numa tendência de ascendente, né? Veio o primeiro tri ali de 20, a curva obviamente caiu. Desde então ela vai andando meio, né, ela foi crescendo, foi acompanhando ali o crescimento até 21, 22. Aí teve, né, as eleições que trouxeram para baixo, né, a curva tô falando em linhas gerais, né, o consolidado ali, a gente tem várias aberturas, né, que nem você comentou, do empregado, do desempregado, do recrutador. Mas basicamente a dinâmica das expectativas, elas não necessariamente são correlacionadas com, né, o status da taxa de desemprego atual, né? Acho que é até engraçado, né, analisar desse prisma porque traz uma dicotomia mesmo entre a realidade dos fatos e as expectativas futuras. Digo, mas até pegar o gancho do que você está falando para fazer um comentário aqui, é, é bem interessante porque essa discussão, essa é uma das perguntas que a gente, na função de Headhunter, mais ouve no mercado, né? Como é que está o mercado? Como é que vai ser o mercado? E aí, o mercado está aquecido? E você trouxe alguns conceitos que são muito importantes, né? A gente olhar para o indicador macroeconômico, ele dá um direcionamento, ele está dando um guidance do que está acontecendo de uma maneira geral. Mas
o impacto no mercado de trabalho, de fato, ou na decisão de dia a dia da empresa, ele leva outras variáveis em consideração também, né? Porque você pega, você está falando da liquidez no mercado de trabalho, né? Tem menos vagas disponíveis, logo as pessoas se movimentam menos. E aí bem a importância da gente olhar para uma perspectiva futura de crescimento de PIB, de redução de taxa de juros, de investimento em infraestrutura, em todas aquelas carências que o Brasil já tem, porque você precisa gerar o emprego para poder trabalhar nessa liquidez ou nessa manutenção de uma taxa um pouco mais baixa ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você olha para historicamente no Brasil, para esses anos atípicos, como o Vitor trouxe, é o que você falou. Você tem uma Copa do Mundo que gera um consumo imediato ali algumas categorias, alguns produtos. Isso de alguma maneira gera demanda para determinados segmentos, em bens de consumo, cadeia logística, etc. O cenário eleitoral, a gente tem, para quem está ouvindo a gente, tem um impacto muito na perspectiva de longo prazo das empresas, e ali os 2 últimos meses de campanha que a coisa fica um pouco mais intensa. Mas a despeito Uhum. de tudo isso, se o cenário é favorável ou não, se o mercado está precificando de forma positiva ou negativa, é importante reforçar que a empresa ela também está tomando decisões com base na demanda corrente, no que está acontecendo naquele momento, e por isso talvez a taxa de desemprego ela não seja tão linear com os movimentos do PIB, né? Ela tem alguma proporcionalidade, mas não exatamente o PIB subiu, ela sobe, o PIB caiu, ela cresce, né? Então eu acho isso super interessante. E eu vou dar um exemplo do que eu acho que foi e que está sendo 2025 e 2026. Você fala, a gente olha para essa liquidez, você vê um mercado muito aquecido na base. A gente vê uma demanda muito alta de analistas, especialistas, e essa demanda, ela também às vezes muito concentrada em assuntos específicos. Então a gente tem aí uma reforma tributária chegando, movimentando toda a cadeia contábil financeira e algumas posições nas áreas operacionais. Você tem um calendário de atualização de sistemas integrados bem importante, que também demanda uma mão de obra qualificada especializada e que não necessariamente é um tipo de movimento que está relacionado ao crescimento do PIB, mas a uma demanda de curto prazo dentro da empresa. Então é super interessante, porque às vezes a pessoa ela tem uma percepção de que o mercado não está tão bom, e vale reforçar, porque talvez eu não esteja participando de processo seletivo, ou não esteja sendo acessado naquele momento, que acho que o nosso índice acaba mapeando muito bem isso, né? A percepção do profissional empregado e do profissional desempregado, normalmente ela não é correlacionada justamente por esse fator, né? O desempregado ele está participando de mais 1, 2, 3 ou 5 processos ao mesmo tempo, pode ter uma percepção que é diferente da pessoa que está trabalhando e não está sendo acessada por qualquer razão, que é diferente do recrutador, que às vezes está tendo acesso a uma perspectiva de uma empresa ou de algum segmento, mas para o longo prazo. Ele está olhando que daqui 6 meses eu vou desengavetar 2, 3 projetos que não estão na minha mesa hoje, né? Então é legal, muito legal fazer esse mix entre essa combinação entre todos os indicadores macroeconômicos, esses eventos pontuais do ano que vem, com a dinâmica do mercado de trabalho, para que quem está ouvindo a gente consiga entender que, como empresa, você precisa olhar para a retenção e precisa continuar olhando para a sua estratégia de atração, mas como colaborador, como profissional, existem diversos movimentos que escondem algumas boas oportunidades de carreira, né? Perfeito. Até aproveitar esse gancho, Léo, enfim, se a gente analisar os indicadores aqui, né? O ICRH ele traz duas perspectivas de três categorias, né? Então, é a perspectiva atual e a perspectiva futura, que é olhando os próximos 6 meses. E as categorias, só para reforçar aqui para quem está ouvindo, que é a categoria dos profissionais qualificados, desempregados, os permanentes e os recrutadores que atuam no processo de seleção. Na perspectiva atual, né, a gente, obviamente, né, os desempregados acabam sempre estando num cenário historicamente no nível mais pessimista, né, do que o recrutador e o permanente, até por conta da própria posição onde o recrutador já está empregado,
e o permanente também, então acaba que na posição atual, né, na curva histórica, eles sempre são acima da linha, né, do profissional desempregado. Mas aí, enfim, tirando essa ótica do desempregado e analisando agora o empregado, né, e o empregador, né, o recrutador, vamos chamar assim. Na perspectiva atual, o empregado permanente ele é mais otimista, né? Ele está mais otimista a partir principalmente ali de 2021 para frente, basicamente eles andavam juntos, mas de 22 para frente o empregado permanente ele está numa linha, uma margem um pouco acima do que o recrutador tá. Porém, quando a gente analisa a perspectiva futura, isso se inverte, né? O recrutador ele é mais otimista do que o próprio empregado que está permanente, ele que está dentro da pesquisa. O que vai, talvez, né, nessa linha que você está comentando, que é como o RH está envolvido ali, né, ou visualizando alguns projetos que às vezes não chegaram nem em algumas áreas específicas, né, e como a nossa leitura também dos empregados permanentes, ela é difusa no sentido de abrange diversas áreas e setores da economia, a leitura para frente, né, os recrutadores acabam ficando no patamar mais otimista, talvez por entender, né, das necessidades e acompanhar o planejamento de todas as áreas da companhia que vão demandar, enfim, contratações específicas para projetos que às vezes não é o todo que está vendo. Sei lá, às vezes um time comercial está expandindo, mas o time de marketing vai precisar encolher, enfim, acho que se você analisar ali, né, pegar um profissional permanente que está dando esse tipo de participando da pesquisa, ele tem um olhar, mas se você pegar de uma outra área da mesma empresa, é um outro olhar. Então, o RH acaba ficando, na verdade, dentro de um guarda-chuva onde ele acaba acompanhando um pouco mais de forma generalista ali no guarda-chuva maior toda as, o planejamento e caminhos que a empresa vai seguir. Então, acho que é um pouco disso mesmo. E é isso. O mercado ele é muito dinâmico, volátil, e é isso. Tem setores que vão melhores que outros. A gente teve, né? Putz, já teve o boom do agro. Ano passado não foi um bom ano. Esse ano vai ser um ano espetacular para o agro. O PIB do agro vai crescer mais de 8%. Enfim, são dinâmicas setoriais e até regionais que acabam alterando toda, né, alterando não, na verdade, dando esse dinamismo que o mercado de trabalho brasileiro tem. Um país continental, com mais de 200 Uhum. milhões de pessoas, milhares de empresas, né? O pessoal do Sul e do Nordeste vivem vidas totalmente diferentes. Cada, cada região do país tem uma dinâmica setorial que impacta, né? O Centro-Oeste, o agro, né, predomina, no Sudeste aqui um mercado pujante de consumo, mercado financeiro, indústria. Então acho que realmente a gente traça uma linha mestra aqui, porém cada setor e cada região, enfim, traz uma dinâmica diferente. E você tem também, Diego, acho que isso é bem. Você falou das eleições, né? A gente tá junto aqui essa parceria há alguns anos, passamos por algumas eleições, fora os estudos anteriores, né? É, eu ouvi uma vez você falou de uma multinacional bastante tradicional aqui no Brasil, que ele nunca, ele falava que o board dele, a empresa dele já estava há mais de 50 anos no Brasil, eles já estão acostumados com o que é Brasil. Então ele sabe que é uma decisão, é um evento que o impacto é ao longo prazo. Qual a estratégia de investimento, qual a estratégia de funding, o que a gente vai colocar, o que a gente não vai colocar, eu vou para uma linha, uma expansão mais agressiva, eu vou para serviços essenciais, mas no limite ele sempre falava, a gente vai precisar continuar comendo, bebendo, dormindo, se exercitando, frequentando médico, de uma casa para morar, de asfalto para andar. Então, a demanda, ela crescer mais ou menos, ela pode ser impactada por essas decisões macro, mas no dia a dia, cada empresa é responsável por uma parte muito pequena do todo. Então, a demanda, ela continua existindo. E aí eu me lembro muito de um movimento que a gente teve muito forte em 2024 e 2025.
está ainda mais intenso, só que um pouco mais dedicado à tecnologia e áreas operacionais, que a entrada de posições no Brasil, dentro do centro de serviços compartilhados, né, é, trazendo para o mercado local funções que eram executadas em outros países ou funções de outros países para serem executadas aqui. Hoje, mais cedo, antes da gente se reunir, eu estava em entrevista com um executivo que ele cuida de toda a operação de finanças das 4 plantas da empresa nos Estados Unidos. Até 2023, essa posição ficava nos Estados Unidos. Ela foi migrada para o Brasil, assim como todo o time de suporte de TI, por uma questão de custo de mão de obra. Então, mesmo com todos esses desafios, a gente tem algumas situações em que existem algumas vantagens competitivas. Então, a gente acompanha um movimento muito forte, novamente, de centros de atendimento, de suporte técnico, helpdesk, de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, porque o custo da mão de obra local ainda é mais competitivo com alguns outros centros de expertise na Europa ou em outros países. Então, o mercado ele é muito dinâmico. Você tem oportunidades por diversos fatores. A questão é, a gente vai ter um volume muito grande de oportunidades, um aquecimento, uma liquidez no mercado de trabalho muito grande, ou a gente vai ter movimentos pontuais, movimentos spot. E aí eu acho que é importante essa visão de longo prazo para que você saiba o tipo de decisão que você precisa tomar, né? Perfeito. É, acho que a vantagem competitiva é isso, né? O que traz caracteriza bastante, né, as diferenças das economias globais, né? O Brasil realmente tem uma mão de obra comparada aos outros países mais baixa, né? E se você ainda fizer a conversão do câmbio, né, ficar ainda mais atrativo você contratar alguém que está no Brasil para fazer uma operação fora, né? Você tem aí, divide por 5 se for 5,4 se for dólar, 6,3 se for euro. Então, realmente, tem profissionais muito bons que acabam até trazendo aí para o cenário, né, de discussão que tem acontecido. A gente vê, enfim, CEOs aí de grandes empresas de tecnologia no Brasil, do setor financeiro e também no setor de delivery, com visões opostas, um querendo trazer, né, pessoas de volta para o escritório e outro querendo manter remoto e, enfim, não tendo argumentos para fazer a, a volta para o presencial, né? Eu acho que realmente, cada setor e cada dinâmica empresarial traçam as estratégias meio que de forma independente, né? O que funciona para um, às vezes não funciona para outro. É, o brasileiro, enfim, trabalha muito bem, demonstrou que tem, né, alguns setores andado bem com trabalho remoto. Tem pessoas que preferem estar um pouco mais de presencial, até mais por proximidade do time. Enfim, isso acaba alterando um pouco de empresa para empresa, mas no geral, assim, a gente entende que o mercado brasileiro ele tem uma característica que é a adaptabilidade, né? A gente vê aqui dentro dos indicadores essa leitura mais macro, mas é o que você falou, Léo. No dia a dia, todo mundo vai precisar continuar comendo, se locomovendo, se vestindo, enfim, pagando o colégio dos filhos e a dinâmica tende a se manter ali. Óbvio que o grau que isso vai tomar depende muito da todo esse pacote de indicadores, como é que eles andam juntos. E, né, o fator político eleitoral aí, ele meio que é uma pedra no caminho ou um empurrãozinho para frente. Adiciona um pouco de dificuldade ou facilidade a depender, né, enfim, de quem assume o cargo e enfim, do mandato que é feito dali para frente. Isso até, né, olhando só para uma correlação aí entre quando a gente analisa a curva de juros, né, a gente tem a curva de curto prazo e a de longo prazo, né? Quando a gente faz quando a gente atua né, com a política monetária, que é o Copom ali aumentando, diminuindo a taxa de juros, basicamente, a gente vê um efeito na curva de curto prazo, né? A de longo prazo acaba não se alterando muito.
o que altera bastante a curva de longo prazo é exatamente não, mas principalmente a questão fiscal dos países, que é onde você vê a maturidade e qual o tamanho do buraco para os próximos períodos. Então, realmente, no curto prazo, a dinâmica econômica ela vai andar basicamente da forma que ela andaria de qualquer forma, mas a perspectiva para o longo prazo é o que as eleições acabam adicionando um pouco de, enfim, um fator mais impreciso, né, de quais são as decisões que vão ser tomadas, os impactos futuros aí para toda a economia, do Brasil. Mas, enfim, acho que essa leitura que você fez também faz todo sentido. E para adicionar um pouco de emoção a toda essa história de 2026, a gente tem a reforma tributária, né? Também que vai trazer, que vai dar uma boa balançada no mercado aqui. Na Robert Half, nós já estamos percebendo muito assim uma demanda pelo nosso serviço de alocação de mão de obra terceira. Justamente porque as empresas não têm as definições, né, claras de como serão os eventos no próximo ano, então eles preferem trazer um profissional de fora, né, para ajudar como uma forma extra, né, da equipe, para ajudar nesses projetos. É algo que a gente tem verificado aqui de cada vez mais comum as empresas pedindo esse tipo de serviço. Eu vou só pegar o gancho do que você está falando, porque eu acho que pode ser legal. Esses movimentos, esse calendário atípico, para quem está ouvindo a gente, acho que é importante também entender que ele, ele espreme o calendário, né? A gente tem um carnaval logo no início do ano, que também é um evento que a gente está acostumado todo ano, mas essa dinâmica ser mais fevereiro, mais março, Copa do Mundo num calendário diferente, com um pouco mais de datas, eleições. Isso faz com que a agenda, o calendário das empresas fique um pouco mais comprimido, né? Então, naturalmente, existem decisões que elas são encurtadas, existem projetos que ficam um pouco mais morosos pela dificuldade de tomada de decisão, de reunião, etc. Mas assim como a reforma tributária, são anos em que você percebe que a demanda de mão de obra por projeto, ela acaba sendo potencializada por toda essa dificuldade que o Diego trouxe de às vezes as pessoas tomarem uma decisão de muito longo prazo. Essa nebulosidade de saber como o indicador vai se comportar, a taxa de juro futuro subindo, taxa de juro futuro caindo, sem saber exatamente em como vai estar pavimentado o caminho, as empresas acabam optando por essas funções essenciais e tomar decisões de mais curto prazo. E aí acaba sendo uma grande oportunidade para quem quer fazer a migração de carreira ou para quem precisa de uma recolocação, o trabalho por projeto. É um entregável que você tem uma visão clara de curto, médio e longo prazo. Então, 2026, do ponto de vista de mercado, a gente vê um ano de boas oportunidades nesse sentido também, né? Então, você tem um calendário com várias dinâmicas, com vários temas que são paralelos à demanda corrente da empresa. Então, a gente fala de reforma tributária, a gente tem um avanço significativo de tecnologia e transformação digital, então não é um tema que acaba em 2025, pelo contrário, é um tema em aceleração para 2026, e todo e qualquer projeto de negócio, efetivamente, né? Diversificação de participação no mercado, lançamento de novos produtos, busca por eficiência operacional. Eu vejo 2026 com um certo otimismo nesse sentido, olhando para a agenda objetiva das empresas, né? Esquecendo o indicador macro, esquecendo potencial mudança de governo, assim, só pela lição de casa que as empresas têm, é um ano que vai ser bastante desafiador. Você tem já alguns estudos falando sobre o impacto de inteligência artificial no dia a dia das empresas e mostrando que elas ainda precisam de uma lição de casa muito grande em termos de melhoria de processos e de infraestrutura para que possa colher esses benefícios. Então, você tem uma agenda muito ampla com muitas oportunidades. Perfeito. Eu concordo. Acho que nessa dinâmica de incerteza que a gente está pautando aqui, né, num ano atípico, cai muito bem mesmo, profissionais por projeto, né? Acho que, obviamente, na qualificação necessária,
enfim, na área que melhor se encaixa dentro da companhia para atender essa dinâmica pontual, vamos dizer assim, porque depois se normaliza, enfim, mas aí isso pode demorar mais ou menos tempo para você normalizar a situação. E o profissional por projeto acaba sendo uma via que você consegue se comprometer sem se comprometer, né? Você acaba sabendo que é um contrato temporário, por assim, né, de forma mais leiga de falar, mas um contrato com tempo determinado, que você pode, enfim, renovar e, quem sabe, até virar uma contratação permanente depois. Acho que é uma forma também dos profissionais testarem, né, e estarem dentro de empresas, e acho um caminho interessante para você conseguir. Se você não tiver alocado hoje em dia, né, você está hoje numa posição, né, de desocupação, né, você aceitar uma vaga para um projeto com prazo determinado pode ser interessante para você, enfim, aproveitar esse tema que você falou, né, que às vezes é um tema específico de reforma tributária, que você precisa de um especialista em questões de contabilidade e tributária. Às vezes a pessoa especialista ela acaba sendo trocada, às vezes, por um cara mais generalista no dia a dia de uma empresa grande, mas quando você tem essa dinâmica, essa necessidade de resolver uma dor muito específica, esses profissionais acabam se encaixando muito bem, né, nessas posições, e depois podem, obviamente, galgar crescimento e manutenção dessa posição nas empresas. Mas realmente é um ponto importante, Léo, bem colocado. E tem sido cada vez mais comum, né, Diego? A gente, de novo, é, ajudar os clientes com esse tipo de serviço, ou num momento num mercado incerto, em que você trazer uma pessoa por projeto faz muito mais sentido para o profissional também, uma vez que ele está disponível para projetos, ele não vai ter que sair de uma outra empresa para entrar no nosso cliente, né? Então ele tem essa flexibilidade. Então, num mercado de incertezas, isso tem sido uma excelente solução. Diego, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, então quero deixar para você, para suas considerações finais, para você também dizer onde que o pessoal te encontra ali no LinkedIn, para você falar um pouco mais da PRX também. Não, maravilha. Bom, primeiramente, obrigado aí, né, pelo convite. Uma edição número 100, enfim, 100 vezes aí repetindo já é um troféu para vocês. Acho que, enfim, podcast tem sido, para mim, principalmente, a minha principal fonte de conteúdo nos últimos tempos. Obviamente, relatórios que a gente produz, mas de consumir, enfim, estou morando um pouco mais distante do trabalho, e o podcast acaba sendo é o livro digital aí para a gente ir ouvindo no caminho. Então, parabéns aí pela 100ª edição. Enfim, para quem quiser me seguir, Diego Andrade, se entrar no site no LinkedIn da PRX Capital, ou no nosso site, prxcapital.com.br, tem o link para o LinkedIn. Só um pouco, né, do que a gente faz, né? A gente hoje, né, a PRX Capital, ela é uma empresa, é um grupo econômico que tem basicamente duas empresas, né? Uma focada em soluções de economia e finanças, onde a gente abarca inteligência econômica e financeira para assessorar as empresas a definirem um pouco quais caminhos e soluções de mercado são mais adaptadas à realidade dela, né? Como a gente está falando aqui em dinamismo, em setores, em regiões, para as empresas que precisam também de soluções, inteligências direcionadas para a área de atuação delas. A gente tem trabalhado bastante com diversos setores. A gente se caracteriza como agnósticos, né? A gente entende bem a dinâmica da empresa, do mercado que ela está, e a gente atua principalmente com empresas do middle market. Então, são empresas que necessitam de uma mãozinha a mais aí no dia a dia, dado que as grandes corporações já têm acesso facilitado a diversos canais e têm, né, soluções mais desenhadas para o perfil delas. E a outra empresa, a PRX Capital, ela é também a nossa gestora de recursos.
onde a gente faz um trabalho de wealth management para clientes, onde a gente faz a gestão do patrimônio deles e, enfim, assessora ali na preservação e construção, né, de todo o plano futuro dessa pessoa física. E para a pessoa jurídica, né, para as empresas, a gente estrutura fundos de investimento, que são chamados fundos estruturados, que é fundos de crédito, fundos de participações, fundos imobiliários. A gente faz personalizado por demanda o produto financeiro para poder conectar essas empresas do middle market no mercado de capitais. Então, fazendo o acesso delas serem mais facilitados através de uma empresa que identifica e sabe como elas funcionam e quais são as necessidades para elas poderem usufruir dos benefícios que o mercado de capitais brasileiro tem. E a minha última mensagem que eu posso passar aqui, eu acho que o mercado de trabalho realmente tem surfado uma onda muito boa, mas não por isso ele tem que ser deixado de lado, né? Acho que nos momentos bons a gente tem que sempre manter o olhar atento, tanto para retenção de talento, quanto para contratações estratégicas. Gosto muito aí da Robert Half, do trabalho que vocês fazem. Posso falar porque acompanho vocês pelo menos há 8 anos. E acho que o trabalho que vocês fazem ajuda muito as empresas a poderem acertar, né, no momento mais decisivo das empresas, que é a contratação, né? Acho que contratar errado é custoso para o empresário, demitir é mais custoso ainda. Então, acho que quando você, enfim, dispõe de uma empresa que tem todo o know-how e conhecimento para fazer você errar menos ou acertar mais, acho que é o caminho que as empresas deveriam tomar para poder não perder tempo e dinheiro nesse processo. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês e estou à disposição. Um grande abraço para vocês, Léo, Vitor. Obrigado demais aí pelo bate-papo de hoje. Eu agradeço tanto você, Diego, quanto o Léo por ter me acompanhado nesse episódio tão especial e agradecemos toda a nossa audiência também por ter participado de todos esses episódios aí conosco. Eu sou o Vitor Silvério e acabamos de conversar com o Diego Andrade sobre as perspectivas de mercado em 2026. Hoje encerramos mais uma temporada e, em nome de todo o time, agradeço por nos acompanhar até aqui. Não deixe de conferir os 100 episódios disponíveis em nosso site e nos vemos em breve em mais um Robert Half Talks. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!